Tem noites que são bem difíceis para os pais. A criança acorda, sai da cama, quer ficar no meio do casal. Difícil é fazer com que ela volte para a cama dela e fique por lá. Mas por que será que isso acontece? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Tem um porquê dessa criança sair da cama dela? Tem. Quando a criança se sente desconfortável por algum motivo à noite, né? E quando, assim, às vezes a criança assiste um desenho que passou alguma coisa, algum monstro, alguém falou alguma coisa sobre o escuro, essa criança, por algum motivo, fica desconfortável. Então, o fato dela ficar desconfortável é que atrapalha o sono. Então, essa coisa de, à noite, né, esse mito de à noite ser uma tempestade, né, para a criança dormir, essa dificuldade toda vem, assim, a gente pode estudar por dois parâmetros diferentes. Se nós observarmos os parâmetros da antropologia, com a evolução do ser humano, lá na pré-história, o que acontecia? Os bebês, eles eram muito mais suscetíveis, né, aos ataques dos predadores, dos animais, né, que entravam ali nas cavernas para pegar esse bebê. Então, a maioria das pessoas, né, naquela época, morria à noite. Então, uma das explicações é que nós temos esses genes ainda que, à noite, justamente por ser mais suscetível ao ataque dos predadores, então a criança, qualquer coisinha, acorda, né? Então, o fato da criança não estar segura, que também é um dos parâmetros explicados pela neurociência, né, atrapalha o sono. E outro motivo que a neurociência também nos ajuda, né, a explicar essa falta de sono à noite aí, é a falta da rotina. Então, às vezes eu permito um dia que meu filho vá até a minha cama, aí dormiu, estou cansado. No outro dia aconteceu a mesma coisa, então veio de novo. Então, se passou 3 dias fazendo a mesma coisa, ele achou que é uma rotina e que isso é normal e que eu sempre vou poder fazer. Então, por isso que acaba acontecendo, né, essas repetições da criança não querer dormir no seu quarto à noite. Agora, tem uma coisa engraçada que acontece, quer dizer, engraçada pra gente, né, que não tá ali com a criança, mas a gente vê que essa criança luta com o sono, né, quando é menorzinho, principalmente, ali 1 ano e pouquinho e tal. Tá quase dormindo e acorda, parece que não pode dormir, né? Para ver que se tem alguém perto. Geralmente, eles ficam assustados, assim, eles têm esse ímpeto de acordar, né, de abrir o olho, justamente para perceber se tem mesmo, se aquela pessoa está ali mesmo com ele. Se você for procurar em alguns artigos científicos que falam sobre isso, sobre o sono das crianças, quem a criança mais quer perto dela? São aquelas pessoas que suprem as necessidades de vida dela. Então, aquela pessoa que alimenta, aquela pessoa que troca fralda, aquela pessoa com quem a criança mais conversa. Então, nesse caso, na maioria das famílias, seria a mãe. Então, não adianta a mãe trocar, olha, você vai lá, hoje você fica com a criança, que ele vai ficar chorando, se você não tiver o seu cheiro, né? Alguns estudos falam que com as crianças menores, até 1 ano, dá pra gente enganá-las. Com a roupa, se você tirar a roupa que você ficou o dia todo, né, e colocar no berço próximo à criança, no caso da mãe, né, a pessoa com quem passa mais tempo com essa criança acalma. Então, olha, essa é uma dica. Acontece que, quando a criança vai crescendo, ela vai pegando a malícia da coisa e ela acaba mesmo enganando os pais, fazendo chorando, fazendo toda aquela mãe, aquela birra, e ela vence por cansaço. E aí, assim, os pais acabam cedendo justamente porque estão cansados e não querem ter que ficar levando para a cama. Com certeza. E sabe que se levar para a cama, pode ser que daqui meia hora aconteça tudo de novo. Então, acabam deixando ali. O importante é ter na cabeça, né? Assim, se eu não quero que isso aconteça, é claro que tem pais que querem que os filhos durmam com eles ali. Então, a gente precisa respeitar. Mas aqueles que querem que o filho fique no quarto, sozinho, no seu espaço ali, então, deu o horário, a gente precisa ter aquela rotina do sono. O que seria essa rotina do sono? Tira tudo que tem luz, então, celular muito perto, coloca uma programação mais voltada para o público infantil à noite. Claro, que existem desenhos e desenhos. Tem desenhos agitados e tem desenhos mais calmos. Opte por um desenho mais calmo, né, para essa criança baixando a adrenalina, vai apagando as luzes da casa. E importante é acostumar a criança no escuro. Porque quando a gente está no escuro, nós temos liberação de alguns hormônios, alguns neurotransmissores que não são liberados enquanto está claro.
E esses neurotransmissores, esses hormônios aí, eles são essenciais para o nosso desenvolvimento. O hormônio do crescimento, por exemplo, ele só é liberado no escuro. Então, por isso a importância de você acostumar o seu filho a dormir no escuro, não com a luz acesa, como algumas pessoas fazem, para controlar justamente esse medo, essa inquietação dessa criança, né? Então, é muito importante isso. Agora, como negociar essa coisa do, eu tenho medo do escuro? Como trabalhar isso com a criança? Pois é. A gente sempre fala da importância de se conversar com a criança e de mostrar, olha, aqui não tem fantasma. Onde você viu isso? Aí você começa a fazer perguntas para a criança. Tem criança que fantasia muito e às vezes a gente fica muito preocupada com o que eles falam, né? A minha filha, por exemplo, esses dias falou que na janela do quarto, ela não queria dormir na cama dela, né? Na janela do quarto tinha um monstro preto com detalhes alaranjados. Uau. E aí você vai conversando e você vai, né, cada vez mais aprofundando nos detalhes do monstro preto com detalhes alaranjados. Tem uma hora que ele vai chegar para você e vai falar, é mentira, porque ele não vai dar conta de não chegar aguenta. até, sabe, toda vez você pergunta. Deu uma resposta, pergunta de novo. Porque a criança, ela tem um certo limite. Ela sabe quando ela está te enganando e ela sabe também quando você não está acreditando na história dela. Então, faça isso, vá sempre perguntando. Assim, é um trabalho exaustivo, né? A gente precisa de paciência para conversar com as crianças, mas você vai encontrar uma solução ali para o monstro preto de detalhes alaranjados. Tira esse monstro da janela. Com certeza. E existe uma idade média em que isso acontece com mais frequência, da criança querer sair da cama e ir para a cama dos pais? Pois é. Assim, a criança ela vai pegando... Não seria uma confiança. A criança ela vai pegando a malícia das coisas, né? Depois, quando você tira a chupeta, quando você tira a mamadeira, você tirou todos os vínculos, né? Aquela coisa que levava a criança mais para perto do progenitor, aquela pessoa que cuida das necessidades básicas dela. Nós já falamos sobre a chupeta, que tem o gosto da mãe, o cheirinho lá, que tem o cheiro da mãe, né? Quando você tira tudo isso, pode ser que a criança tente a querer ficar junto com você mais, né? Tente ficar mais próximo de você. Então, depois dessas retiradas, pode ser mais frequente esses episódios. Quando acontece alguma coisa na escola, então a gente precisa ficar... Sabe quando a criança não quer ir mais ir para a escola? É nesses momentos, quando ela está fragilizada, é que ela precisa de alguém mais próxima dela para dormir. Porque ela só tem sono, na verdade, quando ela se sente segura. E tem criança que vai se sentir segura 2 horas da manhã, infelizmente, né? E aí complica a vida dos pais, pois né? É. Que tem todo mundo acordar e daí cedo. é mais fácil você colocar no meio, do lado, para, né, você ali vai dormindo junto e está tudo certo. Porque a criança sentiu conforto, ela vai sentir sono e ela vai dormir a noite inteira. Tanto que se você retirá-la, quando acontece esses episódios, você retirá-la da cama, ela vai acordar inúmeras vezes. Agora, você falou, né, que a gente tem que respeitar, claro, os pais que querem que a criança durma com eles. Sim. Ok. Mas dentro da psicopedagogia, até quanto isso é bom e até quanto isso prejudica a criança? Então, Elaine, nós temos as fases do desenvolvimento. Um bebê dormir com os pais, não na mesma cama, é saudável, assim, dormir no mesmo quarto, porque está mais próximo, né? Um bebezinho. Quando a criança tem ali os seus 2 anos, ela mudou de fase já. Nessa fase, ela já tem a linguagem, consequentemente, ela consegue entender aquilo que você está falando. Então, é nessa fase, depois dos 2 anos, 3 anos, é que a criança precisa entender que aquele quarto não é quarto dela, é o quarto dos pais. E ela tem um quarto, ela tem um ambiente em que ela precisa ficar ali, da mesma forma como os pais têm um ambiente deles, né? Essa questão de privacidade é muito importante ser ensinada desde pequeno, né? Então, assim, por isso que a gente sempre fala, não adianta você ter um filho de 6 anos que sempre dormiu na sua cama e você querer que a magia aconteça do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Ele não vai dormir na cama dele do dia para a noite. É com muita conversa, é com muito treino. Hoje você vai fazer um acampamento. Olha que legal, olha o que eu comprei para você para colocar na sua cama nova. Olha, o seu travesseiro não é igual ao meu, só que esse travesseiro só fica naquele quarto. Então, essas coisas que a gente pode utilizar aí, né, para fazer com que a criança vá para o quarto. Então, a partir dos 2 anos, 3 anos de idade, o ideal é que as crianças tenham o seu próprio ambiente.
Jamais a gente pode deixar uma criança de 6 anos, por exemplo, que já está em outra fase mais evoluída, que já sabe aquilo que é certo e o que é errado, que já sabe que já entende o valor da palavra não, né, que já tem parâmetro de comparação com outras crianças, dormir no mesmo quarto dos pais. Isso vai prejudicando a criança. Sim, uma criança de 8 anos, um pré-adolescente, ele que está entrando também em outra fase, aos 8 anos começam as dúvidas sobre sexo, né, sobre sexualidade. Imagine só, um menino de 8, 9, 10 anos que dorme ainda com a mãe. Então, chega na escola, onde você dorme? Fulano? Dormi com a minha mãe. É um motivo para essa criança sofrer algum tipo de bullying na escola. E isso é prejudicial para as crianças, né? Só que existem pais que, infelizmente, por exemplo, alguns pais separados, né? Que tem só a criança ali, sabe aquela coisa que coloca a criança como centro da vida dele. Isso também não pode acontecer, né? Cada um tem a sua vida, cada um precisa, né, suprir as suas necessidades. E uma necessidade da criança é ter o seu espaço, né? Ensinar para a criança desde pequeno que aquele espaço é dela, assim como o meu quarto é meu espaço, então lá eu faço o que eu quero, lá eu assisto aquilo que eu quero, lá eu deixo a minha roupa como eu quero. No seu quarto, não. No seu quarto você cuida, no seu quarto você assiste o seu desenho, no seu quarto você dorme com o ar-condicionado ligado, com o ventilador ligado, com a janela aberta, do jeito que você quiser. Mas no meu é o meu. Limite, então, né? A partir dos 7 anos, a gente não pode mais deixar a criança dormir junto com os pais. Legal. Muito obrigada pelas informações mais uma vez.